Muito bem, galera, mais uma questão do Enem para vocês envolvendo análise de gráfico, e essa questão aqui tem uma espécie aí de confusão e até uma questão envolvendo o gabarito dela. Você vai ver comigo, olha só. Seguinte, o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Vamos lá? Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Então, inferior a 10 e a umidade relativa é inferior a 40%. Beleza. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar a temperatura superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa inferior a 25%. Legal? E aí vem a pergunta, um resumo da previsão do tempo num período de 15 dias. E aí vem a pergunta, olha só. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, no dia 12 e no dia 13. E aí vem a pergunta, em quais desses dias foram emitidos corretamente esses relatórios? Legal? Bom, vamos lá. No dia de número 1, vamos olhar aqui para o dia de número 1. A temperatura é a linha e a umidade relativa do ar é o pontilhado. Note que no dia de número 1, nós temos uma temperatura que é inferior a 10, legal? E uma umidade relativa do ar que está entre 30 e 40, legal? Então, a temperatura é menor que 10 e uma umidade relativa do ar, ela está entre 30 e 40. Vamos lá? Temperatura inferior a 10 e a unidade está entre umidade relativa inferior a 40, é o alerta cinza corretamente. Legal? Agora no dia 12, vamos lá. No dia 12, repare que a nossa umidade relativa do ar estava exatamente em 20%. E a nossa temperatura, note que ela é exatamente 40 graus. Perfeito? Note, e o alerta foi o alerta laranja. Note que aqui ele disse que a unidade deve ficar abaixo de 30%, está em 20%, e deve variar entre 35 e 40 graus. Se você considerar que 40 graus está entre 35 e 40 e que variar entre o 40 graus inclui o 40, então o alerta foi um alerta que ele disse laranja e aí está ok. Perfeito? Agora, se você entender que variar entre 35 e 40 graus não inclui o 35 e não inclui o 40, aí a resposta ficaria fora, beleza? E por último, no dia 13. No dia 13, note que nós tínhamos uma temperatura superior a 40, mas uma unidade relativa do ar não estava inferior a 25. Portanto, no dia 13 está errado, não deveria ser emitido o alerta. E aí, nós tínhamos como resposta a letra C, 1 e 12, que é, inclusive, a resposta do nosso gabarito. Ou melhor, o gabarito oficial, ele considera só a resposta de número 1, que é a letra A. Mas, como eu disse, aqui cabe uma discussão. 40 graus está entre 35 e 40 graus, por isso a resposta C, muitos gabaritos anunciam a C, mas a oficial é só a 1, porque ele considera que 40 graus não está entre 35 e 40 graus, beleza? Desculpa pela dúvida, mas aqui cabe sim as duas interpretações, tá bom? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.